so pretty, 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 baby. Será que eu ainda consigo voltar a estar 100% satisfeita com o meu corpo enquanto eu ainda moro aqui nos Estados Unidos? Eu tenho me perguntado isso há 2 anos. E dentro desses 2 anos eu sinto que eu tô vivendo um eterno efeito sanfona. Esse ano, confesso que foi o primeiro ano que eu realmente consegui emagrecer um tanto relevante comparado com os 2 anos anteriores que eu tenho morado aqui, que foram 2 anos que eu coloquei muito peso, né? Coloquei 12 quilos a mais, meu percentual de gordura passou de 40%. Quando eu vim pra cá, eu tava muito satisfeita com o meu corpo. Eu vim do Brasil fazendo personal trainer, dieta, eu não tava assim com celulite, eu tava realmente muito satisfeita com o meu corpo. Mas assim que eu pisei aqui, gente, eu entrei naquele mood de sair experimentando tudo, tudo é muito acessível, muito barato e eu amo chocolate, quem me acompanha sabe. Então confesso que eu perdi um pouco a linha. Depois de um tempo, né, passado essa fase de lua de mel da minha mudança pra cá, eu comecei a me recompor e prestar mais atenção, mas ainda assim juntaram questões emocionais, eu tava muito longe da minha família, fazendo meu intercâmbio, morando com uma outra família, então realmente não acabou dando muito resultado. Agora que eu terminei meu intercâmbio, eu consegui mudar o meu estilo de vida de novo, eu tô levando uma vida mais leve, né, uma rotina mais leve, eu tô em total controle de todas as escolhas que eu trago pra dentro da minha casa, das refeições e tal. Eu ainda trago muito chocolate pra dentro de casa, porque eu amo, e eu diria que esse é o meu único problema, porque eu não sou de beber refrigerante, eu gosto de me alimentar saudável no resto do tempo, como eu sempre mostro aqui pra vocês, né, as minhas refeições bem coloridas, cheias de salada, fibra. No começo desse ano, de março pra mais ou menos junho, eu consegui eliminar aí 4 quilos e ganhar massa. Então o meu corpo já foi tomando uma forma melhor e roupas que não me serviam mais voltaram a servir. Confesso que isso não tem preço, sabe? Parar de passar aquele estresse na hora de se arrumar pra sair, de não se sentir bonita nas roupas. Às vezes eu parava de me arrumar e começava a chorar, porque eu simplesmente tava com a autoestima lá embaixo, sabe? E eu acho que ninguém merece viver assim, ainda mais quando é algo que a gente pode controlar se a gente olhar pra aquilo com mais determinação. Dito isso, eu decidi começar um desafio de 30 dias pra retomar aí o meu foco, a minha rotina, os meus bons hábitos, porque depois que eu eliminei esses primeiros quilos, né, até junho, confesso que eu acabei ficando mais confortável, eu vi as roupas já servindo, eu vi que eu já tava me sentindo melhor, até voltei a usar biquíni, que há 2 anos eu não usava biquíni, só tava usando maiô, justamente por não estar 100% confortável com o meu corpo, e aí eu sinto que eu dei uma relaxada de novo, e é isso que sempre acontece, eu vivo nesse efeito sanfona. Por isso eu decidi que agora eu vou compartilhar com vocês essa nova jornada, retomando o mesmo foco que eu estava lá no começo do ano, que me ajudaram a eliminar os primeiros quilos. E, gente, é engraçado, porque eu lembro que quando eu peguei a coisa firme, assim, sabe, que tava fluindo, que eu comecei a ver os resultados, eu olhava pra mim e falava, cara, é tão simples, é tão fácil. Por que às vezes eu simplesmente começo a acumular maus hábitos um em cima do outro, sendo que ter bons hábitos é tão prazeroso e é tão fácil, quando a engrenagem tá girando, parece que é tão simples. E aí, do nada, eu começo a ceder uma coisa, ceder outra, quando eu vejo eu tô tendo mais hábitos relaxados do que os hábitos que vão construir o resultado que eu quero, sabe? Eu sei que 30 dias é um período curtinho, mas a minha ideia é realmente só trazer de volta os hábitos, porque eu já sou acostumada com eles quando a engrenagem tá girando, né? Quando eu falei pra vocês. Quando eu pego o ritmo, parece que é fácil. Então eu só quero olhar pra isso, assim, um mês, hoje é dia 1º de agosto, né? Então eu pensei, é um momento ótimo pra eu pegar o mês de agosto, já colocar tudo nos trilhos de novo, e aí depois eu posso ir estendendo esse desafio, sabe? Posso mudar as regras, enfim, aí eu vou compartilhando aqui tudo com vocês. E lógico, se isso servir de incentivo, vocês podem me acompanhar nesses dias de desafio também. Uma coisa que é muito importante, gente, fazendo o desafio ou não fazendo, né? Quando a gente quer mudar os nossos resultados, quando a gente quer ter um estilo de vida saudável, a melhor coisa é você se livrar da culpa. Eu sou uma pessoa que, quando eu erro, eu costumo me culpar muito. Isso é uma coisa que eu já tenho trabalhado, tanto assim, sozinha quanto em terapia, porque era justamente a culpa de errar que me fazia continuar errando. Sendo que, às vezes, aquele erro que você cometeu não é nenhum erro, é só uma flexibilidade que fez sentido pra você ali naquele momento. Mas, como eu falei, a gente tem que estar consciente das nossas escolhas pra que essa flexibilidade não comece a ser maior do que a rotina, sabe? Ficar todos os dias sendo flexível, flexível, flexível. Porque também, se você for muito flexível toda hora, com culpa ou sem culpa, isso vai acabar atrapalhando seus resultados. E se você fizer isso com culpa, aí isso, tipo assim, o seu mental vai surtar, você vai começar a se sentir pra baixo, vai afetar outras áreas da sua vida e só vai tornar mais difícil de você voltar pros hábitos, sabe? Enfim, essa é só uma introduçãozinha pra vocês entenderem também o que tá passando na minha cabeça, pra vocês entenderem um pouquinho dos próximos vídeos, né, o porquê que eu vou fazer eles. Eu vejo o YouTube como um diário pra mim, então eu acho que faz muito sentido eu trazer esse desafio pra cá, pra registrar mesmo, tanto pra mim, porque eu sei que no futuro eu vou olhar pra ele e vou falar, olha, eu consegui, foi assim, eu senti isso, eu passei por isso, documentando mesmo, e também, quem sabe, no fim das contas ainda serve até de incentivo pra algumas de vocês. Além de compartilhar como vai ser esse meu processo, eu também quero trazer dicas pra vocês,
principalmente de produtos que eu tô usando aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia eu já me encontrei muito mais nos produtos saudáveis que eu gosto de consumir, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho muito mais autonomia agora que eu moro sozinha, que eu não moro com a minha host family. Eu controlo toda a minha alimentação. Então agora eu me habituei muito melhor com os produtos de mercado. Eu já sei exatamente o que funciona pra mim, o que me ajuda a perder peso, quais são os produtos que tornam meu dia a dia mais fácil, quais são os produtos que quando eu tô com vontade de uma coisa mais doce, o que eu posso misturar ali, fazer minhas coisinhas que não vão atrapalhar nas minhas metas. E vocês sabem que todo mundo diz, né, que aqui nos Estados Unidos é muito fácil de engordar, é muito difícil de levar um estilo de vida saudável. Gente, de fato, as comidas aqui são mais processadas, então talvez exija um pouco mais de cuidado, né, na hora da alimentação, mas confesso que depois que eu aprendi a cuidar da minha alimentação aqui esse ano, eu vi como dá resultado da mesma forma, sabe? A gente tem poder de escolha da mesma forma. Eu vou no mercado, eu compro as coisinhas já prontinhas pra minha semana, tem muita coisa que já vem lavada, cortada, super prático. Às vezes eu lembro que no Brasil era muito mais caro de comprar as coisinhas picadas e já lavadas. Aqui eu sinto que, tipo assim, compensa, sabe? A minha salada, às vezes abóbora também, que é meio chatinho, né? Descascar e tal. Eu já compro toda picadinha. As frutas aqui também são acessíveis. Eu acho que parte de mim se acomodou um pouco nessa ideia de que, tipo assim, eu nunca vou emagrecer estando nos Estados Unidos, porque como todo mundo diz, né, é impossível, as comidas são mais processadas. Gente, elas são, mas ainda assim a gente tem uma escolha e ainda assim a gente consegue amenizar os efeitos, né, da nossa alimentação. Bom, pra começar agora, então, eu vou levar vocês ali comigo pra preparar a minha refeição pós-treino. Hoje eu almocei, eu acordei tarde, então eu já fui direto pro almoço, não tomei café da manhã. Fiz um franguinho com brócolis, abobrinha, purê, tava uma delícia, eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês. E agora que eu voltei da academia, eu vou fazer uma tigelinha de iogurte. Então esse é o iogurte que eu compro aqui, ele é grego. Tem com várias porcentagens, sabe? Eu gosto do 0%, que ele é o mais natural possível, mas ele tem, acho que de 2, de 5, aí tem o normal. De fruta hoje eu vou colocar blueberry, que é o mirtilo, né? E raspberry, que é a framboesa. A minha caixinha de raspberry, gente, eu comprei ela, tava tão linda, só que na hora de trazer pra casa, por algum motivo, ela foi parar no fundo da sacola de compras. Ela ficou toda espremida, tá feia. Não sei nem se tá boa, gente. Dá uma raiva de como fruta estraga rápido, né? O morango, ultimamente, gente, não tá durando 3 dias na geladeira. Já começa a ficar todo feinho. Ó, minhas blueberries também estão começando a ficar esquisitas. Tem umas já meio... Pra duração, assim, eu prefiro a maçã verde e o kiwi. Porque as berries, nossa, ficam ruins muito rápidas. Eu amo blueberry quando ela tá mais azedinha, sabe? Quando tá doce, eu já não gosto muito. Todas as frutas, na verdade. Abacaxi também eu prefiro azedo. Não gosto quando tá doce. Acabei de escrever aqui as regrinhas do meu desafio. Você vai personalizar conforme a sua rotina, os seus hábitos, o que você acha que funciona pra você. No meu eu coloquei completar o círculo do meu relógio, que são 90 minutos de exercício e queimar pelo menos 500 calorias, 10 mil passos por dia, 3 litros de água, mais 3 refeições completas. A refeição completa pra mim inclui carboidrato, proteína, fibra, vegetais e salada, uma porção de chá, uma porção de fruta e estar em déficit calórico no final de cada dia. Isso aqui pra mim é tranquilo, é algo que eu realmente consigo fazer quando eu tô seguindo minha rotina certinha. Aí eu acrescentei 2 aqui, que vão ser um pouco mais, não desafiadores, porque eles são bem básicos, mas que eu vou ter que incluir no topo disso tudo, que eu não tô tão acostumada a incluir todos os dias. Que seria a drenagem na barriga, em casa mesmo, uma massagem que eu faço sozinha na barriga pra acionar, né, os movimentos do intestino e tal. Seguido do vácuum, que é o LPF, né, acho que são técnicas parecidas, se não a mesma, que é pra ajudar a afinar a cintura e também ajuda o intestino. E eu acrescentei também o gua sha, que é a massagem, só que com a pedrinha pro rosto. Gua sha, confesso que eu fiz pouquíssimas vezes. A massagem e o vacuum eu fiz por um tempo, mas depois eu parei. Mesmo quando eu continuei com os meus bons hábitos, esse hábito eu acabei tirando, porque eu gostava de fazer em jejum, às vezes minhas manhãs eram corridas e eu priorizava o treino, então ele acabou ficando de lado. Mas agora eu quero colocar ele de volta, então acho que o mais desafiador vai ser colocar essas 3 coisinhas assim, mas são coisas que eu faço no mesmo horário, né, só fazer as massagens e tal. Tava aqui pensando, e eu gosto muito de coisas visuais, sabe? Então acho que eu vou colocar ali na minha parede o countdown pra 30 dias, e aí cada dia eu tiro, então, um númerozinho, né? Até dar um mês. Bora lá montar tudo comigo.
acabei arredondando pra 35 dias só pra ficar bonitinho, senão ia acabar aqui. Mas é um arredondamento bom, né? Primeiro dia do desafio e eu tava com 2.000 passos faltando pra bater a meta. Terminei meu iogurte, dei uma pausinha aqui em casa de uns 40 minutos, uma hora. Aí eu já desci, terminei minha meta dos 10.000 passos. O tempo de exercício, então, que o mínimo é 90 minutos, eu fiz 116. E as calorias queimadas do dia. Então estamos com tudo em ordem. Amiga, segundo dia do meu desafio. Tô aqui tomando meu chazinho. Já tô com praticamente todas as minhas metas do dia atingidas, exceto a academia. Então eu ainda preciso descer pra treinar, bater meus 90 minutos e 500 calorias queimadas. Isso vai ser o meu treino de força e o cardio. Depois disso, tô com tudo concluído. Eu tenho recebido várias mensagens de vocês falando pra eu postar mais vlogs, né? Mais do que um por semana. Gente, é uma loucura pra mim, pra eu, assim, gravar e conseguir editar pra soltar um por semana, sabe? Já tá, assim, muito corrido, mas agora eu acho que eu finalmente consegui me alinhar pra isso. E vocês já estão me cobrando de postar mais um por semana, então o pedido de vocês é uma ordem. Agora eu vou me organizar pra conseguir fazer aí uns 2 por semana. Tô pensando em manter um do desafio, né? E outro da minha rotina, das coisinhas que eu faço aqui, como eu já tenho postado mesmo. Quero saber o que vocês acham, me contem aqui nos comentários. O chá que eu tô tomando hoje é chá verde com triple mint, que é menta, né? Eu misturei os dois. Geralmente eu misturo no chá 2 ou 3 sachês, geralmente 2. Quando é à noite, aí eu não tomo chá verde, né? Ontem, por exemplo, eu tomei camomila com hibisco, eu acho. Não lembro, mas foi camomila com alguma coisa. Tô muito animada, amigas, com esse desafio. Confesso que no fundo, assim, tem aquele medo de errar. Mas eu acho que é normal, sabe? Enfim, pressão. Tem que ter um pouquinho de pressão mesmo, pra assim eu ficar firme. Eu realmente acho que ter colocado os papeizinhos ali na minha parede dá um incentivo a mais, porque aí eu olho pra aquela parede e eu falo, não, se eu não tirar esse papelzinho hoje, se eu errar, eu vou estar desperdiçando, assim, né, o meio do meu desafio. Eu pensando isso no segundo dia, mas enfim. Então eu sinto que olhar pros papeizinhos já tá me deixando mais focada. E com certeza compartilhar isso aqui com vocês também, eu acho que vai me ajudar. Confesso que todas as vezes que eu tentei fazer desafio, assim, não esse de 30 dias de eu fazer sozinha, às vezes, assim, a minha Nutri, né, ela faz, às vezes, desafio com as meninas e tal, eu nunca cheguei até o final de um desafio. Então eu sinto que tem essa pressão por trás pra mim, sabe? Eu sempre faço isso que eu já falei pra vocês, começo a flexibilizar, começo a furar dieta, nanana, e quando eu vejo eu já tô muito assim, festa! As flores que eu ganhei ontem do meu amor, que era Dia Internacional da Namorada. Ele chegou em casa do trabalho com esses 2 vasos maravilhosos, gente. Olhem a cor dessas orquídeas. Bora escolher um pouquinho pra treinar. Meu armário ficou assim, gente. Esse aqui é todinho meu e o George tem um igual a esse pra ele lá no quarto. Eu preferi deixar o meu aqui porque aqui é mais na entrada da casa. Justamente pra, às vezes, eu acordar mais cedo, se eu quero fazer meus vlogs e tal, eu não preciso ficar falando enquanto ele dorme lá no quarto. Não sei se vocês lembram, mas lá no estúdio a gente dividia um armário desse e era um caos. Então aqui nessa gaveta eu tenho todas as minhas roupinhas de academia. Amigas, o lookinho pra treinar agora vai ser bem basiquinho. Eu tava querendo usar essa blusa, né, da Deep Plus Run, que é a corrida que eu fui semana passada. Então só botei ela com um shortinho. Uma mini fofoca bem rápida antes de eu descer pra academia. Pra quem acha que aqui nos Estados Unidos tudo é perfeito, todas as pessoas são, maravilhosas, exemplares. Tem coisas que acontecem aqui igualzinho no Brasil e em qualquer outro lugar. Eu moro aqui num condomínio bom, que tem vários recursos, mas às vezes não dá pra usar alguns recursos porque as pessoas roubam. Por exemplo, lá na minha academia tem um iPad lá embaixo que você pode fazer exercício nele, da Peloton, da Lululemon, que espelha num espelho mesmo, sabe? Do iPad ele joga pra um espelho e você faz os exercícios. As últimas vezes que eu fui usar, simplesmente não dava, porque as pessoas estavam roubando sem parar os carregadores do iPad, gente. Sendo que aqui é muito acessível um carregador de iPad. Outra coisa que também tinha lá na academia era um tripé pra todo mundo usar, e ele sumiu uma vez, eu acho que alguém pegou. Depois eu voltei a ver o tripé, eu acho que provavelmente o condomínio repôs, e agora não durou nem uma semana, já sumiu de novo. E um detalhe sobre os carregadores de iPad. As pessoas pegam, elas provavelmente só não pegam o iPad porque ele fica dentro de uma capinha que é protegida, sabe? Ela nem abre. Então não tem como pegar o iPad. Mas o carregador, ele tem que passar por fora e plugar na parede. Ele não dura lá. Acabei de terminar
a academia. Eu acabei ficando lá por bastante tempo, porque eu tive que bater a minha meta de 10 mil passos. E hoje foi um dia que eu não fiz nada, eu só fiquei em casa, editei vídeo e tal. Então eu não tinha contado nenhum passo fora de casa. Foi muito puxado fazer os 10 mil na esteira. Eu faço a caminhada inclinada, né? E aí depois de um tempo, assim, depois de assim, 1 hora, já começa a ficar bem cansativo. E aí eu já diminuí, mas consegui em 1h20 bater os 10 mil passos. Não é o ideal, eu sei, mas eu realmente não queria passar o dia sem bater a meta. E aí eu treinei antes, né, lógico. Mas assim, dias que eu saio de casa, se eu passo o dia todo fora de casa, por exemplo, eu já volto pra cá com 7 mil passos alcançados. Então fica bem tranquilo fazer o restante na esteira. Agora fazer do zero, gente, é bem puxadinho. Mas enfim, as metas todas de hoje foram cumpridas. A única coisa agora é que eu vou jantar, né, terminar a minha última refeição. E aí sim, tudo completinho. Ó, o movimento de hoje então completo, 615 calorias, 139 minutos de exercício e os meus 10 mil passos. Acabei de tomar um banho bem quente. Eu adoro que aqui no YouTube eu apareço pra vocês sem maquiagem, com maquiagem, cabelo bagunçado, pós-academia, pós-acordar, tipo assim, abri o olho e já tô gravando, pós-banho, não tem muito filtro, né? Não precisa de maquiagem, é muito real. Eu adoro isso. Vou encerrar hoje porque eu já quero subir esse vídeo pra vocês amanhã, que é dia 3, domingo. E a partir disso eu vou registrando aí os próximos dias. Espero que vocês gostem de acompanhar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.